Com você e sua família. Rádio do Rei. Programa Alguém se Importa com Você. A Bíblia esclarece. Glorificado seja Deus para todos sempre. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã, que tem disponibilizado um pouquinho, alguns minutinhos do seu precioso tempo. E como nós sempre dizemos, o melhor investimento que você faz é investindo o seu tempo para buscar a face do Senhor. A Bíblia esclarece de hoje, Mateus capítulo 6, versículo 25. Eu vou ler apenas o versículo 25, tá bom, irmãos? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Tá aí, amado e querido ouvinte, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mas antes de começar, propriamente, o assunto deste tema, que foi justamente pela primeira canção que nós colocamos, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, debaixo das suas asas. E para cantar só uma benção, né, irmão? Mas a letra é essa. Então o tema, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Bem verdade meu irmão, minha irmã, que os inimigos da nossa alma, os nossos inimigos, eles são insistentes. E infelizmente eles não desistirão. Eles não desistirão até nos ver rendidos, sem forças e derrotados, mas está repreendido em nome de Jesus. Sabemos que pela graça de Deus isso não acontecerá, porque desistir, meu irmão, minha irmã, não é uma opção para nós cristãos. Não há opção para mim e para você desistir. Não para, pelo menos para os que foram chamados para perseverar até o fim, rumo à coroa de glória. E eu digo isso porque neste mundo sempre haverá uma grande insistência para que nossa atenção seja cativada, louvado seja Deus, por muitas coisas. É verdade, que são contrárias à palavra do Senhor. Por isso que é muito importante nós sermos igualmente insistentes, igual os inimigos são, nós também temos que ser insistentes em fortalecer a nossa fé no conhecimento. Conhecimento no quê? Na palavra do Senhor, nos fortalecer no conhecimento que vem de Deus. E por isso, louvado seja Deus, nessa meditação deste dia, eu vou retomar aqui o texto do Sermão do Monte, na qual o Senhor Jesus fala sobre a ansiedade. Louvado seja Deus para todo sempre. E nós vemos, amados irmãos, louvado seja Deus, aprendemos a ver com novos olhos. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, como eu disse no exemplo da torre de vigia, o sentinela. Louvado seja Deus. Então, ele está ali a observar. Louvado seja, ele está ali com seus olhos bem atentos, da mesma forma que, como eu disse, o inimigo está insistentemente atentando contra a nossa vida, e nós temos que ser também insistentemente vigilantes, porque um versículo que eu gosto muito, até lembrei dele ontem à noite, e Provérbios capítulo 1 versículo 17 diz que não adianta colocar arapuca com um passarinho olhando. Você me entendeu? Não adianta colocar armadilha se o passarinho estiver olhando, porque logicamente ele não vai cair na armadilha. Por quê? Porque ele está vendo. De igual maneira, nós, se estamos vendo que há uma armadilha, é muito provável e bom que seja que nós não caímos nessa armadilha, porque nós estamos vendo.
Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. E aquilo que nós não vemos, Deus faz. Por isso que é muito importante estar vigilante e estar em comunhão com Deus. Porque aquilo que nós não vemos, a armadilha que nós não vemos, Deus sabe, e Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, e nós não caímos na armadilha. Louvado seja Deus. Mas, amada irmã, existe uma diferença muito grande entre ver e observar. Então, quando nós elevamos nossos olhos para o céu ou contemplamos a natureza, não é muito difícil encontrar pássaros e flores ao alcance da nossa visão. Estamos tão acostumados com a presença que lhes damos pouca atenção. Louvado seja Deus. Jesus, porém, nosso Senhor, ao abordar diretamente a questão da ansiedade, Ele nos convida a olhar com novos olhos, ou com outros olhos. Nosso Senhor nos convida não apenas a ver, mas a observar com atenção as árvores não, irmãos, perdão, conforme o texto diz, a observarmos com atenção as aves e os lírios. Louvado seja Deus. Comum na Palestina, por exemplo, essas duas figuras serviriam aos propósitos pedagógicos do Senhor para ensinar sobre a ansiedade. E o que o Senhor Jesus Cristo diz sobre a ansiedade? Sabemos que aqui na frase "não vos inquieteis", repetida com frequência, constitui sim o ponto central. Então podemos dizer, louvado seja Deus, que Jesus enfatizou a seguinte ideia: se vocês estão ansiosos, parem com isso. Louvado seja Deus. Se ainda não estão ansiosos, não fiquem. Ou seja, se tiver, pare, e se não estiver, não fique. Louvado seja Deus. Eis a razão pela qual nosso Senhor promete satisfazer as nossas necessidades. Louvado seja Deus. Por quê? Onde está o seu tesouro, está também o seu coração. No versículo 21 do mesmo capítulo de Mateus. E a ansiedade é uma rude desconfiança do poder e do amor de Deus. Você sabia disso, meu irmão, minha irmã? Apesar de sua falta de sutileza, louvado seja Deus, incorremos nela com facilidade e frequência. E como fazemos isso? Ao observar as coisas com as quais costumamos nos preocupar, fica claro que temos que admitir que a excessiva preocupação é uma tentação em nossa vida. Você repare, meu irmão, minha irmã, que a vigilância é muito importante em todos os sentidos. Porque aqui nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo 25, registra que o Senhor Jesus disse que eles se preocupavam com o que iriam comer, com o que iriam beber e até mesmo com o que iriam vestir. Como normalmente desejamos legitimar desejos ansiosos, nada melhor do que expressá-lo nesses termos. Ora, por exemplo, não estou ansiando por coisas extravagantes, estou me preocupando com as coisas básicas. Muitas pessoas devem estar se dizendo isso agora. Mas é isso mesmo que é vetado ao cristão. Louvado seja Deus. Então, outra pergunta: como é que podemos então compreender essa advertência do nosso Senhor? Ainda que no Brasil não seja um país miserável, há muitas regiões em que a pobreza se alastra e a incerteza de uma colheita, a possibilidade de queda de preço de um produto no mercado ou a economia regional, ou até mesmo aumento de preço. Aí você vê como estão as coisas no supermercado hoje em dia. Irmão, só um exemplo aqui, um parênteses, né? Fomos no mercado aí antes de ontem, um pacote de arroz está R$25, R$26. Que coisa absurda, né, irmãos? Aí eu pergunto pra você, alguém aí fora está preocupado com alguém? Alguém se importa com alguém? Se importa nada, né, irmãos? Mas aí, vamos voltar aqui então, né, irmão? Então, isso sempre gera uma preocupação acerca da alimentação e de outros gêneros de primeira necessidade, e causa, consequentemente, lógico, uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Louvado seja Deus. Então, historicamente, os palestinos daquela época, do tempo do nosso Senhor, eles tinham preocupações dessa ordem, e as palavras do Senhor sobre não ter ansiedade por coisa alguma são cheias de significado no contexto em que ele viveu, tanto quanto são para nós também nos dias de hoje. Aí, o principal aqui desta mensagem: Deus cuida de você como um pai. Deus cuida de mim como um pai, e Deus cuida de nós como um pai. Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 6, 26, somos ensinados que Deus cuida de nós e considera que temos muito mais valor do que a criação de modo geral. E esse cuidado
por nós, direcionado a nós pelo Senhor Deus, deveria ser mais bem valorizado por nós. E esse cuidado deve ser um fator motivador para a vida humana no geral, e fundamental para derrotar a ansiedade. Em outras palavras, a ansiedade é desnecessária. Louvado seja Deus, por causa do nosso Pai que cuida de nós. E essa é a confiança que temos, e essa é a fé que nós temos. Então, como filhos que conhecem o seu Pai e sabem não só o que Ele é capaz, mas também de suas boas intenções para com nós, que somos filhos dele. Então deveríamos desenvolver a mesma confiante tranquilidade que as aves têm. E a confiança plena em nosso Pai Celestial dissipa toda a ansiedade. Então, irmãos, quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele. E se o meu ou o seu conceito de Deus está correto, e você o vê como seu possuidor, controlador e provedor, e além disso seu Pai amoroso, você sabe que não tem nada com que se preocupar. Louvado seja Deus. Jesus Cristo ilustra o cuidado paternal de Deus com duas observações sobre a natureza. Primeiro, Deus sempre alimenta suas criaturas. Deus não apenas criou a vida, Ele também a sustenta. Sabia? Como vemos no versículo que nós lemos. Note, meu irmão, minha irmã, que os pássaros não se agrupam preocupados e nem arquitetam maneiras de sobreviver. Ou seja, o caráter nômade do fluxo migratório das aves claramente evidencia uma dependência franca da providência do Criador e sustentador da criação. Embora não encontremos pássaros em galhos de árvores com seu bico aberto, esperando que as minhocas caiam do céu, Jesus nos diz que embora eles não semeiem, nem ceifem, nem ajuntem o excedente em celeiros, Deus os alimenta por meio do instinto que lhes deu, o qual eles usam para encontrar o alimento. Ou seja, não cai do céu o alimento dos pássaros, e sim eles saem ao encontro do alimento, a encontrar o alimento. Então, irmãos, os pássaros eles não ficam ansiosos para encontrar comida, apenas repetem a sua tarefa diária. Eles sempre encontram alimento. Por quê? Porque Deus está cuidando deles. E quando Deus diz que proverá, Ele não está tratando da questão com meio termo. Repare que, contudo, que a confiança em Deus não isenta ninguém de trabalhar. Louvado seja Deus, pois é esse o meio instruído por Deus para prover o sustento. A semelhança do pássaro. Nós temos que trabalhar também, porque Deus ordenou que o homem ganhasse seu pão com o suor do seu rosto. Louvado seja Deus. Então, se nós não trabalhamos, não temos direito a nos alimentar, conforme diz segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Assim como Deus provê para os pássaros por meio do seu instinto, de igual maneira Ele o faz para nós humanos, por intermédio do próprio trabalho. Então, cada vez que você vê um pássaro, deixe que ele sirva de lembrete para você quanto à copiosa provisão de Deus, que isso afugente qualquer ansiedade que possa haver em seu coração. Sim, segundo, Deus sempre adorna a sua criação. Para algumas pessoas, o lugar mais importante em todo o mundo é o guarda-roupa. Sabia? Em vez do medo de não possuir roupa para vestir, uma grande preocupação nos tempos bíblicos, pessoas presunçosas temem não poder causar a melhor impressão quanto à sua aparência. A ambição de ter roupas mais caras é um pecado. É um pecado muito comum também nos dias de hoje em nossa sociedade. Muitos fazem da moda um Deus com letra minúscula. Consentem em gastar regaladamente para cobrir seus corpos com coisas que não têm nada a ver com a beleza de caráter, conforme está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. No entanto, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus Cristo, nosso Senhor, diz que o melhor que este mundo tem a oferecer nem se compara ao que Ele oferece na sua própria natureza. E então, ao observar as flores mais simples ao nosso redor, o que vemos é uma beleza espontânea. E Jesus estava usando o lírio para se referir à imensa variedade de flores. Louvado seja Deus. E o que Jesus quer nos ensinar com esse exemplo? Um Deus que valoriza essa beleza, cujo desfrute
é tão temporário e efêmero, com certeza ele proverá um agasalho necessário para os seus filhos. E o texto, louvado seja Deus, compara o esplendor de uma singela flor com a reconhecida majestade do rei mais rico de Israel. E quem que era este rei? Salomão. E o texto causa constrangimento ao coração ansioso. Por quê? Diante de tanto amor e cuidados divinos tão intensos, causa logicamente constrangimento ao coração de uma pessoa, de um irmão ou irmão que se encontra ansioso. Então, assim ele deve buscar eliminar todo e qualquer sinal de ansiedade. Louvado seja Deus que está em seu coração. Louvado seja Deus. E vamos então ao terceiro ponto que eu coloco aqui, o problema da ansiedade, segundo Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ela é incompatível por causa da nossa fé. Este é um tema, é um ponto, amado irmão, amada irmã, de máxima importância. Porque a ansiedade não expressa apenas idolatria, mas atesta a fragilidade de nossa fé. Louvado seja Deus. E nesse texto, ela é apresentada como fruto da incredulidade que ainda habita em nós. Para o cristão, a ansiedade surge da dúvida. É isso, meu irmão, a dúvida que ainda resiste em seu coração, porventura. Aí eu te pergunto, que tipo de fé você está demonstrando sendo ansioso ou sendo ansiosa? A ansiedade atesta o que você o que a respeito de sua fé. O que a ansiedade mostra a respeito de sua fé? Ela revela ao Deus que você tem a confiança que deposita nele. Louvado seja Deus. Cristão que vive ansioso e crê que Deus pode redimi-los e ele pode quebrar a algema de Satanás, tirá-lo do inferno e conduzi-lo ao céu, colocar em seu reino e dar-lhes vida eterna. Louvado seja Deus. Mas, no entanto, infelizmente, muitos não consideram na prática que ele possa supri-los no dia a dia. Embora acredite na promessa celestial, muitos que talvez não acreditam na providência no pão diário, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então acreditamos em um Deus que concede uma dádiva maior e, no entanto, tropeçamos em não crer que Ele pode nos dar algo comum ou talvez algo simples. Louvado seja Deus. Jesus não se limita a proibir a ansiedade, mas apresenta razões para o cristão não se preocupar. Razões que estão centradas no caráter e nas promessas de Deus. Então, ficar ansioso é negar de maneira prática o poder, a sabedoria e o amor de Deus para com você nas situações que você possa enfrentar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, agindo assim ou se agir assim, você está esquecendo que foi escolhido e adotado pelo Pai e é profundamente amado como filho. E no versículo 25 ao 30, Jesus Cristo, nosso Senhor, lembra que o mesmo Deus que cuida das aves, das flores, atribui a você muito mais valor do que a elas. Se Deus cuida das plantas e dos animais, Ele não cuidará de você, cristão, que foi criado à imagem dEle, comprado pelo seu Filho, recriado com a vida de Cristo e selado pelo seu Santo Espírito? Louvado seja Deus. Né, irmão, meu irmão, minha irmã? Que este é o assunto de fé que fica ainda mais claro quando Jesus atribui, no versículo 31 e 32, ansiedade. Louvado seja Deus. A ansiedade, o típico comportamento dos pagãos, aqueles que não pertencem ao Pai Celestial. Ainda que Jesus se dirija aos seus, não como incrédulos, mas como homens de pouca fé, ele não se furta ao dizer que os pagãos, aqueles idólatras e incrédulos, eram os que procuravam avidamente as coisas temporais. Os cristãos, porém, têm um Pai que conhece as suas verdadeiras necessidades e as atende em seu tempo e maneira. Repito, em seu tempo e maneira. Então, quando a incredulidade passa a ter domínio do nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. Assim, aquela tranquilidade que deve ser do Filho de Deus, ela vai embora. Então a raiz da ansiedade, ela é a desconfiança quanto ao que Deus prometeu a nos dar em Jesus Cristo nosso Senhor.
Louvado seja Deus. E um antídoto para a ansiedade, portanto, é crer nas promessas de Deus e se orientar a vida de acordo com as prioridades do Senhor. Conforme diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Deus não falha, meu irmão, minha irmã, e Deus nunca falhará. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Louvado seja Deus. Aí eu faço uma pergunta aqui para encerrar, meu irmão, minha irmã. Com que o seu coração se preocupa? Com que você está preocupado? Com que você está preocupada? Louvado seja Deus. Se você puser qualquer outra coisa na frente de Deus, de seu reino e de sua justiça, mesmo que o seu desejo seja somente se afastar de um medo terrível, vai descobrir que terá falhado em alcançar esse objetivo. Deus não ficará em segundo lugar, mesmo diante de uma preocupação legítima. Então, quando ficamos ansiosos, estamos nos deixando levar pelas circunstâncias e não pela verdade de Deus. Amém? Essa é a mensagem e desejo que Deus continue te abençoando o decorrer deste dia, abençoe o decorrer desta tarde e abençoe também o decorrer desta noite. Tá bom, meu irmão? Mais uma vez, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações, guarde também os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que Deus te ilumine. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração é a chave da vitória. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus querido, Deus santo, te apresento, Pai amado, Pai querido, a minha vida, meu Deus, a vida da minha esposa, a vida da minha família. Te apresento, meu Deus, a vida desta irmã, a vida deste irmão, Senhor. Meu Deus, porque eu creio na Tua palavra revelada, Senhor da glória. Eu creio, meu Deus amado, no direcionamento, que ela tem um endereço, meu Pai. Deus querido e santo, que nós possamos, meu Pai amado, Deus querido, crer nas Tuas promessas, confiantes, meu Deus, na certeza da fé. Meu Deus, na fé inteligente, meu Pai, na fé, meu Pai amado. Uma palavra, meu Pai, tão simples, tão pequena, mas com um grande propósito diante das nossas vidas, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar. Meu Deus, vai tirando, Senhor, vai tirando toda a ansiedade. Vai tirando, meu Deus amado, vai expelindo toda a preocupação, Senhor. Meu Deus, vivemos, meu Pai, num dia, meu Deus amado, de grande dificuldade. Dificuldade, meu Pai, financeira. Dificuldade, meu Pai, crise econômica no nosso país. Pai amado, Pai querido, eu não sei, meu Pai, a situação deste irmão também que se encontra no exterior. Eu não sei, meu Pai, se o Senhor, meu Deus amado, Deus querido, meu Deus amado, o Senhor tem contemplado, meu Deus, mas não sei, meu Pai. Mas eu te peço, meu Pai, independente de saber ou não, eu peço, meu Deus amado, que o Senhor entra com a providência, meu Deus, na vida deste irmão, desta irmã. Vai entrando, meu Pai, com a providência neste lar. Meu Deus amado, a providência física, material, do pão físico. Meu Deus, a providência espiritual, a Tua presença, a Tua palavra. Meu Deus amado, a providência espiritual, Senhor. Amado Pai querido, em nome de Jesus Cristo, repreenda todo espírito maligno. Meu Deus, que causa, meu Pai, essa preocupação excessiva. Meu Deus, onde muitos, meu Pai, têm desanimado, têm se entristecido, tem, meu Pai, olhado para trás, largando mão do arado. Meu Deus, misericórdia, misericórdia de nós, Senhor. Amado Pai querido, que através do Teu Santo Espírito, meu Pai, a Tua graça maravilhosa, nunca venhamos, meu Pai, perder a esperança e perseverar até o fim, meu Pai amado, porque essa é a Tua ordenança, perseverar até o fim, meu Pai. Deus querido e santo, vai colocando, meu Pai, alegria nestes corações, vai colocando, meu Pai amado, a certeza, meu Deus, que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus Pai Todo-Poderoso, que cuida de nós, muito mais, meu Pai, do que toda a criação. O Senhor cuida, meu Deus, daquele que foi feito a Tua imagem e a Tua semelhança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Ouça e divulgue. Rádio do Rei.